E aí você vai pro Curitiba, depois Juventude, né? Como é que foi esse pulo? Aí sim, como técnico principal. Eu passo o período, eu passo depois aí para auxiliar do Arthur Jorge, eu fico dentro da comissão permanente do clube, trabalhando ali. E a partir dali começa a surgir algumas situações para sair do Botafogo e tal. Eu no primeiro momento ali, logo da chegada do Arthur e tal, eu falo, não vou sair, eu vou permanecer, vou ficar mais um tempo. Mas aí você vai passando pela condição de auxiliar permanente e aí surgiu essa situação do Curitiba naquele período. Talvez não foi a melhor escolha da minha vida pelo período que o Curitiba estava vivendo. Eu também, às vezes não era o momento certo para mim poder fazer esse movimento, mas foi uma experiência que eu adquiri, né? E entender um pouco quando você chega no meio do fogo cruzado, naquele momento o clube talvez tivesse algumas arestas ainda para ser apagadas. Porque estava naquele momento de SAF, não SAF. Isso, foi um momento. E eu talvez também, a escolha deles também não foi a melhor. E a minha escolha também não foi a melhor. E o que te fez mudar de pensamento de sair de auxiliar para... Era só o desejo? Era o desafio? O que fez mudar? Acredito que o momento. Porque passou toda aquela euforia dos 2 meses em relação àquilo. Já fazia mais 2 meses que eu estava como auxiliar técnico. Talvez naquele período ali, como auxiliar da casa permanente, talvez eu tenha me sentido... Eu não estava sendo tão útil como era anteriormente. E é um sentimento que o cara passa. É natural. Por aquilo que eu vivi. Mas eu entendi o momento, respeitei demasiadamente a questão da postura da comissão do Arthur, a questão da postura dos auxiliares, e teve uma relação ali muito profissional dentro daquele período, só que você acaba às vezes se sentindo, tô muito menos importante. Subvalorizado seria o que às vezes poderia contribuir um pouco mais, ninguém quer ser protagonista, mas ao mesmo tempo você acaba, né, vendo isso, enxergando isso, você passa muito mais a observar, talvez só o trabalho do que você mesmo participar efetivamente. E tem formas de você inserir as pessoas dentro do processo, inserir as pessoas dentro de comissão. Isso é uma coisa que eu, como treinador, eu tento fazer. Inserir as pessoas da casa, quem é da casa. Às vezes você vai se ferrar com isso. Você não sabe a índole de cada um. Você vai se ferrar com isso. Você vai se ferrar, minha gente. Você vai se ferrar. Aí eu falo isso por propriedade, por experiência nesses 2 anos agora, praticamente, tendo passagem por 4 clubes top, 2 de Série A, 2 de Série B, ao mesmo tempo vai ter muito cara dentro dos clubes que vai ajudar você pra caramba, que vai entregar pra você aquilo que você espera, como tem outros que parece que entregam e não entregam porra nenhuma. Como identificar isso aí, professor? Cara, tô aprendendo ainda. Tô aprendendo ainda. É difícil, né? Tô aprendendo ainda. Aí que eu acho que esses caras aí, que nem o Muricy, o Felipão, esses caras, o Mano, esses caras acabam tendo uma expertise nisso pela experiência que eles têm. Só de olhar ali. E aí tem uma situação, muitas vezes, que os caras de fora, e eu não critico quem veio de fora e traz a comissão inteira, que é esse fechamento. Confiança, né? Confiança. Tô com os meus aqui, eu sei que não vai ter trairagem. Hoje eu entendo isso. Hoje eu enxergo isso com mais clareza. Há 2 anos atrás, você falar isso quando eu assumi a questão do Botafogo, os caras traziam e falavam, porra, não vai valorizar os caras que estão da casa, não vai valorizar os caras que estão trabalhando. E hoje não, hoje eu enxergo isso com equilíbrio. Eu continuo ainda, eu tenho hoje, pra vocês terem uma ideia, eu trabalho eu e o meu auxiliar técnico. Ponto. Em nenhum dos lugares que eu fui, eu levei outros profissionais. Preparador. Não. Eu tenho utilizado os profissionais da casa. Ao mesmo tempo, isso é bom, ao mesmo tempo, isso também, em alguns momentos, vai dar merda, minha gente. Futebol é muito ego, muito ciúme. Tem. Tem muita gente que fica muito tempo no clube que se acha dono. Você pega, às vezes, clubes que você entra dentro do clube, você tem 3 tipos de... Vou dizer pra você. 3 tipos de mentes ali. A mente que era de uma gestão anterior, a mente que é da atual e a mente que quer o teu lugar. Muito cacique pra pouco índio. Ou a mente que vai reproduzir, muitas vezes, a ideia do dono. Sim. É do dono. É dono. Eu quero isso. Tu tem que fazer isso. Se tu não fizer, tu tá fora. Entendeu? E às vezes esses caras que estão aqui, ao invés deles te blindar, ou às vezes eles falam, acontecendo isso, tá... Foda-se. Entendeu? Vou defender meu emprego. Tô aqui, tenho tantos anos de casa. Esse aqui é o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. Vou segurar. Isso aí. Então isso é real. Você perguntar, é que muitos treinadores, a maior parte não abre o jogo, não fala isso. Eu falo porque eu tive essa experiência em 2 anos. Então assim, essa linha de você ter sucesso ou não passa só pelo teu trabalho de campo. Passa por escolher bem os jogadores, passa por contratações bem feitas, passa por quem está à sua volta em relação ao staff, tá pela questão da segurança que o gestor ou aquele que está à tua frente vai. Passa por você também, muitas vezes. Então eu tenho aprendido a lidar com o êxito e com a derrota.
Entendeu? É que nem assim, chega no Juventude no passado, a gente consegue manter o Juventude na Série A do Brasileiro, a gente faz um estadual do caramba, a gente inicia o Brasileiro muito bem, e depois a gente acaba patinando. Só que pra mim a experiência do Juventude, pra mim, nesse período aqui, pra mim foi a top. A experiência é top. Porque foi uma experiência de Série A, uma experiência que eu vivi dentro do clube com pessoas sensacionais, pessoas que até hoje a gente tem uma relação muito próxima. Torço para que consiga sair da situação que tá, porque é um clube que tem pessoas da toda a área. Você pega a área de nutrição, a área de preparação, é um clube assim que tem pessoas que estão trabalhando em prol do clube. E isso ano passado, quando eu chego lá, faltando 7 jogos para acabar o campeonato na zona do rebaixamento, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Por quê? Todo mundo. Cheguei os caras, professor, precisamos de você. Nós estamos contigo, nós vamos salvar isso aqui, nós vamos fazer diferente. E os caras nos ajudaram pra caralho. Nos ajudaram pra caralho. Jogadores, comissão, todo mundo, né? Você comentou até do Júlio, né? Do Júlio, trabalhei com isso. Então isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Acontecer, né? Olha, eu falei pra você. Depende da situação. Então assim, eu não critico quem leva a comissão inteira pra trabalhar junto. Ao mesmo tempo, pra mim, é importante porque eu conheço novas pessoas, eu conheço novos profissionais. Hoje eu tô na Portuguesa, uma comissão que eu tenho hoje, um auxiliar permanente, que trabalhou no Flamengo na Sub-15, eu conheci ele de lá. Eu tenho um preparador físico muito bom, que trabalhou como meu auxiliar técnico também. Eu tenho um treinador de goleiro que eu conheço há muitos anos. Então isso propicia você conhecer pessoas, né? E hoje eu falo assim, em termos de trabalho, se vai dar certo ou não, a gente quer que muito dê certo. A gente vai fazer de tudo para que dê certo o trabalho da Portuguesa. Mas é uma linha também tênue. Mas em relação aos profissionais hoje também que eu recebi dentro da Portuguesa, top. Muito top. É importante você falar sobre isso porque às vezes o torcedor ele é passional e ele não enxerga muitas vezes, porque não é divulgado, não é falado. Mas não é só o trabalho do técnico, se o técnico é bom, se o técnico é ruim, há todo um processo. Tem todo um processo dentro do clube. Clubes associativos têm um pouco mais complicado em relação talvez a SAF ou não, depende de cada clube.